O limite de gastos com servidores públicos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser causa para negar a posse a servidores públicos aprovados em concurso público? Veja a resposta para essa questão no podcast Grifão de hoje. Grifão Brasil apresenta Podcast Grifão. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e seguido pelos demais tribunais brasileiros é que o candidato aprovado em concurso público, dentro do limite de vagas estipulado no edital, tem o direito subjetivo de exigir a nomeação durante o período de validade do concurso. Isso significa que, numa situação hipotética, caso um órgão público ou uma entidade pública tenha feito um certame com validade de 2 anos, admitindo a prorrogação por igual período, para nomear 20 candidatos aprovados, durante a validade do concurso, eventualmente da prorrogação, os 20 candidatos aprovados deverão ser nomeados sob pena da administração pública ser provocada no Poder Judiciário para que uma ordem judicial exija a nomeação. A questão que chegou até o Superior Tribunal de Justiça e foi objeto de uma decisão histórica do STJ diz respeito às questões excepcionais que a administração pública pode alegar, e o próprio Supremo reconhece isso, para não realizar a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. Embora a regra geral seja no sentido de que haja o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, o próprio Supremo admite que em algumas situações excepcionalíssimas essa nomeação não poderá ocorrer, tendo em vista a aplicação de princípios que deverão garantir a segurança jurídica e a própria continuidade da prestação de serviços públicos. O STJ, em uma decisão histórica, firmou o posicionamento de que implicações ligadas ao limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser apresentado pela administração pública para justificar a não nomeação dos candidatos aprovados. Isso porque trata-se de uma situação que não tem nada de excepcional. O gestor público tem condições de, por meio de planilhas, por meio de uma organização financeira feita em médio e longo prazo, de evitar que se ultrapasse esses limites, ou ainda de tomar medidas para diminuir despesas com o pessoal e não frustrar a nomeação daqueles que despenderam tempo, que fizeram um concurso público e que, no princípio da boa-fé, estão esperando a nomeação. Portanto, hoje o entendimento que você tem que ter em mente em respeito à nomeação de servidores públicos aprovados é que, ainda que exista o direito subjetivo à nomeação, somente em situações excepcionalíssimas essa nomeação não vai ocorrer. E a jurisprudência do STJ entende que não se enquadra nessas situações excepcionalíssimas o fato da administração pública ultrapassar o limite prudencial de gastos com servidores públicos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. As situações excepcionalíssimas, portanto, estariam ligadas a situações imprevisíveis e que geralmente ocorrem após a realização do concurso, não as situações que se prolongam no tempo e que podem ser identificadas mediante atividades e operações de natureza financeira ligadas ao controle de gasto público e, em especial, gasto com pessoal, tal qual acontece com o limite de gasto com os servidores públicos pela própria administração. Gostou do podcast Grifão de hoje? Peço então que você se inscreva nos nossos canais, ative as notificações de atualização, compartilhe o conteúdo com as pessoas que você sabe que têm interesse nos temas que nós publicamos aqui semanalmente e que fique ligado nas nossas próximas publicações. Nós estamos aqui planejando uma série de novidades para a administração pública brasileira, para a gestão pública, para a aplicação de normas jurídicas de direito público e em breve nós iremos publicar aqui essas novidades e você vai ser informado na primeira mão em relação ao que nós temos aqui trabalhado incessantemente para aperfeiçoar e melhorar ainda mais o nosso trabalho e o trabalho dos gestores públicos do país. Você acompanhou Podcast Grifão.